Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ultimamente isto tem andado complicado e por causa disso eu tenho os vídeos muito atrasados. A verdade é que tenho tido muito trabalho e a única altura que eu tenho para gravar estes vídeos é mesmo à noitinha, às vezes de madrugada quase. Mas ultimamente eu tenho andado com muito trabalho e de tal maneira cansado que não tenho tido oportunidade e durante estes últimos meses não consegui fazer nenhum vídeo. Tive também um problema com aquilo que eu utilizo para gravar os vídeos, que é o meu telemóvel, o meu smartphone, que infelizmente teve um problema grave na câmera que impedia de fazer vídeos em condições e por causa disso eu tive de comprar um novo. Entretanto já comprei o novo, estou a testá-lo agora e pronto, está na hora de retomar e recuperar os vídeos que ainda ficaram por fazer das figuras que foram sendo lançadas, porque eu consegui comprar uma grande parte delas, praticamente todas as versões que estiveram à venda normalmente. Não consegui as figuras todas de evento deste ano, mas também não tinha interesse em comprar todas. Consegui comprar aquela versão do Super Saiyan 2 tão importante para completar a coleção de Gokus, mas não consegui, por exemplo, comprar o Android 16, que era outra figura que eu gostava de ter, porque essa nova versão de evento é bastante superior em termos de apresentação e de detalhe à versão original. De qualquer das maneiras, vou começar por fazer a análise do Cell First Form, que foi uma figura que eu até cheguei a fazer o vídeo na altura que ela saiu, só que infelizmente eu acabei por não editar o vídeo, porque a meio de o fazer, a meio de o gravar, descobri que a minha figura tinha um defeito, faltava uma peça fundamental para unir a cauda à figura, e por causa disso eu tive que interromper o vídeo e acabei por não completá-lo. De qualquer das maneiras, ela está aqui, a figura de substituição, e portanto vamos começar como sempre por mostrar a caixa, depois ver os conteúdos, ver as articulações e fazer um pequeno comparativo. Bora lá então! E como sempre vamos começar por mostrar a caixa, começando pela parte frontal, que é a que vocês já estão aqui a ver há algum tempo. Depois a parte direita, o lado esquerdo, a parte de baixo, a parte de cima e por fim, a mais interessante de todas, a parte de trás. Ok, agora o que interessa é tirá-lo cá para fora e analisar a figura. Bora lá então. Vamos lá então tirá-lo cá para fora. Isto já não é a primeira vez que acontece nestas figuras, mas eles mudaram a caixa. As caixas atualmente já não têm aquela parte de cartão atrás com a coloração. Agora a coloração vem pintada na caixa, tem umas dobras para o interior. As instruções estão dentro destas dobras, já não vem no papelinho à parte, que vinha normalmente escondido por essa parte de cartão que dava a cor ao fundo da caixa. Portanto, fizeram aqui umas alteraçõezinhas. Se é melhor ou pior, eu sinceramente não sei. Não acho muito prático as instruções virem aqui, mas sinceramente as instruções por norma não são fundamentais. Embora no Cell que eu recebi originalmente eu não estava a perceber porque é que a cauda não encaixava e acabei por... deve ter sido a primeira vez que recorri às instruções para perceber como é que se montava a figura. Mas pronto. Aqui temos o Cell. Ora, ele a nível de acessórios vem relativamente bem, vem mais ou menos bem recheado, não traz nada de espetacular, mas vamos começar por ver ali as caras dele. Okay? Primeira cara normal, neutra, de boca fechada, vem colocada na figura. Depois tem três caras alternativas, duas delas são praticamente iguais. Eu acho que a única diferença é mesmo os olhos de uma delas está a olhar ligeiramente para o lado direito, mas é é uma diferença tão pequena, quase nem fazia sentido nenhum terem incluído duas caras tão semelhantes uma à outra. Mas enfim. E depois temos uma terceira, boca aberta, bastante zangado. Continuo sem perceber porque é que fizeram estas duas. Epá, as diferenças são tão pequenas que quase não faz sentido. Mas pronto, continuando. Temos aqui a ponta da cauda, com o bico, preto de um lado, com a textura da pele do outro. Temos a parte principal da cauda, com alguns pontos de articulação que vamos ver com detalhe mais à frente. E por último, ali a ponta da cauda alternativa, toda aberta, que é o que normalmente ele faz para absorver humanos, ficar mais forte, mas sobretudo absorver os androides, e é assim que ele consegue depois transformar-se nas evoluções seguintes, nas fases seguintes. Depois temos aqui um blister mais pequeno, que traz mais alguns acessórios, nomeadamente as mãos alternativas
e ali uma cabeça também alternativa. Relativamente aos restantes acessórios, às mãos alternativas, vamos começar primeiro por ver esta parte de cima da cabeça, que muito sinceramente parece-me igual à outra que ela já traz colocada na figura. Não sei qual é a diferença, talvez as sobrancelhas sejam ligeiramente diferentes. Eu tenho que fazer uma comparação, por isso eu vou tirar a outra parte de cima da figura. Espero que isto seja fácil de desencaixar. Ok, é muito fácil. Ei, que bicho tão feio. Ok, pronto, mas vendo assim esta parte de cima, vamos comparar as duas. E sinceramente, eu acho que a diferença é mesmo as sobrancelhas, que aqui são mais vincadas, têm uma curvatura maior, e aqui são mais neutras, não faz uma curvatura tão grande. Mas lá está, é daquelas diferenças que não acrescenta nada de significativamente inovador para se justificar sequer existir. Se calhar mais valia eles terem investido noutro tipo de acessórios do que propriamente estarem a fazer coisas que são praticamente iguais uma à outra. Diferenças muito insignificantes aqui. Quanto às mãos alternativas, além dos punhos cerrados que já vêm por defeito colocados nas figuras, como é habitual, temos mãos em posição neutra, abertas. Temos outras mãos mais abertas, como se estivesse a segurar alguma coisa. Temos mãos em posição de Kamehameha, que é um ataque que o Cell utiliza. E depois temos, finalmente, as mãos todas abertas para simular os ataques de projéteis de Ki. Não traz nada de transcendente a nível de posições de mãos, nada de exclusivo. Acaba por ser posições que a gente vê nas outras figuras, embora obviamente estas tenham a textura adaptada ao Cell em si. Quanto à figura em si, em termos de apresentação, ela está boa. Eu não fiquei demasiado surpreendido com a figura, para ser sincero, esperava um bocadinho melhor, mas de um modo geral ela não tem textura sombreado, propriamente dito, é plástico uniforme da mesma cor, tem estas manchas verdes que até têm alguma volumetria, portanto não são apenas manchas pintadas no plástico convencional, isto tem mesmo alguma textura. Os tons são um bocadinho uniformes demais, nota-se que é muito feito de plástico e acaba por desvalorizar a impressão que a figura transmite visualmente. Vendo então a articulação da figura e começando pela cabeça, ele consegue olhar para um lado e para o outro, mas com bastante atrito, ouve-se pelo ranger da articulação, está muito preso. E a parte ali de baixo do pescoço, onde ele encontra o peito, também mexe ao mesmo tempo, porque a parte de cima está tão presa que o que acaba por mexer com mais facilidade é a articulação de baixo e não propriamente aquela esfera onde encaixa dentro da cabeça, porque está muito presa. Consegue tombar para um lado e para o outro com bastante facilidade, consegue olhar para baixo muito bem e olhar para cima muito bem. Portanto, em termos de movimento de amplitude, está bem conseguido, mas em termos de fluidez, olhem para isto, funciona muito mal, está muito rígida e não é nada fluida. Mas pronto, passando para os braços, ele nos ombros tem aqui este pormenor, consegue trazer as ombreiras para a frente, porque tem ali uma articulação que permite dar uma folga aqui, de modo a que ele consiga subir bem o braço, de modo a esta peça não obstrói a movimentação do braço, o que é excelente, está muito bem conseguido. Assim ele consegue levantar o braço muito acima da linha dos ombros, o que é formidável. Depois tem a articulação circular na zona do bíceps, que funciona relativamente bem. Tem a articulação em borboleta no ombro, para trazer os braços para a frente, que é muito pequenina. Consegue ali alguma amplitude, mas é muito reduzida, portanto já vimos figuras a fazer isto melhor. A vantagem desta é que não fica praticamente com folgas evidentes. Portanto, não está mal todo, mas poderia fazer o trabalho um bocadinho melhor. Tem uma articulação dupla no cotovelo, permite dobrar o braço a mais do que a linha dos 90 graus, o que é bastante bom. E depois tem aquela articulação ali no pulso, que dá aquela liberdade que já estamos habituados para poder movimentar para cima e para baixo e rodar para um lado e para o outro. Não está nada mal, apesar de tudo. A nível da zona central do corpo, nomeadamente no peito, ele só tem dois pontos de articulação, um em cima do outro ali na zona da cintura. Ao fim e ao cabo, só a zona da cintura é que funciona relativamente bem, porque normalmente as outras figuras têm um ponto aqui mais intermédio. Esta tem os dois muito juntos, acaba por não fazer uma grande diferença. Consegue dobrar para baixo mais ou menos bem, não consegue quase dobrar para trás e depois consegue rodar para um lado e para o outro com alguma facilidade.
Temos de ver também aqui o pormenor atrás das asas. Eu não gosto muito da maneira como eles fizeram isto, porque as asas estão atarrachadas à parte das costas por um espigãozinho que é fixo, não tem rotação, portanto só consegue subir e baixar, o que limita a posição em que vocês podem colocar as asas dele. Se vocês forem ver o Perfect Cell, a versão 1.0, já saíram 3 diferentes, mas também tem as asas, e as asas têm uma esfera que dá muito mais liberdade do que isto. Isto é muito limitado e também é muito frágil, porque o espigãozinho que encaixa nas costas é de tal maneira reduzido, não sei se você... é uma coisinha muito pequena que parece que a qualquer momento vai partir. O que é uma pena, porque isto podia estar muito mais bem feito do que foi feito, na realidade. Depois a cauda tem um ponto de articulação no encaixe com o corpo, consegue rodar para um lado e para o outro, tem alguma liberdade mas limitada, tem um ponto intermédio de articulação em esfera, consegue dobrar para um lado e para o outro, consegue também rodar, não está mal, mas como a cauda tem uma configuração única, curva, acaba por oferecer algumas limitações. Tem outro ponto intermédio deste lado, dá para rodar, tudo esferas, ok? Tem mais uma esfera antes da ponta e, apesar de tudo, tem alguns pontos de articulação, não é mau todo, mas lá está, acaba por ser um bocadinho limitado para aquilo que dá para fazer, mas podia ser pior, sinceramente podia até nem ter praticamente articulação nenhuma. Pessoalmente não gostei muito das articulações nem da cauda, nem das asas, acho que isto podia estar um bocadinho mais bem feito, mas seja como for, passemos à parte das pernas. Ora, as pernas é o costume, tem ali as articulações da virilha que só permitem abrir isto, muito longe de fazer a espargata, que é aquilo que estamos habituados a ver nas figuras mais recentes e até nas mais antigas. Portanto, muito pouca liberdade aqui por causa destas abas laterais que ele tem nas pernas que limitam a movimentação lateral. Ele quase não consegue subir a perna aos 90 graus. Não consegue fazer a espargata completa, a não ser que a gente force a articulação. Tudo muito obstruído aqui, por causa ali da zona larga do rabo, que não permite puxar a perna para trás. Portanto, ele está um bocadinho limitado. Tem a articulação circular ali na zona da anca, que funciona mais ou menos bem, não é das melhores também, porque tem algum atrito. A nível do joelho, articulação dupla que funciona muito bem, esta sim, consegue dobrar muito mais do que os 90 graus e não fica com nenhuma folga, o que é excelente. E por fim temos a articulação do pé, esfera com alguma liberdade de movimentos, mas que não é a mais perfeita de todas também. Não tem qualquer tipo de articulação nos dedos, são fixos, não se pode fazer grande coisa aqui. A figura tem ainda outro problema, que é devido ao peso das asas e da cauda. Se nós quisermos colocar a figura em pé em determinadas posições, temos de fazer alguma ginástica, porque o peso acaba por fazer com que a figura se desequilibre. Temos de fazer alguma ginástica, colocar as coisas no sítio certo, ou então usar mesmo a cauda, a própria cauda como apoio, de modo a que a figura se mantenha estável e de pé. Não é das coisas mais bem feitas, mas é natural que aconteça, porque as figuras têm apetrechos que desequilibram o peso da figura, não é caso único. Eu imagino que o mesmo acontecesse, por exemplo, se lançassem um Super Saiyan 3 Gotenks, por causa do peso do cabelo. Vamos ver como é que a Bandai vai resolver essa questão. Pequeno comparativo com a versão final do Cell, Final Form, Perfect Cell. Uma figura muito criticada por muita gente, por causa da escala, por ser uma figura demasiado magra para a dimensão que deveria ter, para o volume da musculatura que ele deveria ter. Na minha opinião não é uma figura má de todo, embora não seja perfeita e realmente precise de um upgrade para uma versão melhor, mas de qualquer das maneiras, olhando para estes dois shells agora, sendo esta uma versão muito mais recente e muito mais atualizada, acabo por gostar mais do Perfect Cell por vários motivos. Em primeiro lugar, tem as articulações muito mais suaves, funcionam muito melhor, não tem o atrito que aquela tem. Depois tem algumas melhorias relativamente às asas, por exemplo. Ela tem uma esfera e, portanto, as asas mexem como vocês quiserem, tem mais liberdade, consegue-se poses mais bem conseguidas, que não acontece naquela figura. Portanto, estas coisas deveriam melhorar com o tempo, até porque ficam mais caras, só que isso infelizmente não acontece. E outro pormenor interessante desta figura tem a ver também com a cor. Isto tem várias texturas, tem várias graduações de verde, e fica muito mais interessante, fica uma figura muito mais apresentável, com estas variações de verde, dá um aspecto mais sofisticado, ao passo que esta versão mais recente
por causa do plástico tão uniforme e tão falso, tão sintético, acaba por parecer uma figura muito mais barata e de menor qualidade. E como sempre, faço um pequeno comparativo da relação de escala entre diversos personagens da mesma linha. Temos o Piccolo Proud Namekian, Goku Full Power, o Gohan Kid Era e o Perfect Cell, que já cá estava. Do modo geral, eu não posso criticar negativamente as proporções desta primeira forma do Cell, porque não me parecem completamente erradas. Eu não consigo ter informação suficiente para dizer se realmente estão bem ou não. Devia de fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas à primeira vista não tenho assim aspectos negativos a criticar. Claro que não podemos comparar com o Perfect Cell, porque já sabemos que ele não tem a escala adequada. Ele é mais pequeno, devia ser mais alto e também não é tão robusto como deveria ser. Do modo geral, não critico em termos de escala negativamente esta figura da primeira forma do Cell, mas há outros aspectos que eu realmente tenho de realçar negativamente em relação a esta figura, começando logo pelas articulações. Não tanto por causa da amplitude delas, porque elas têm bom alcance na maior parte, exceto as pernas podiam ter melhor alcance. No entanto, a nível do funcionamento das articulações, nota-se que algumas estão muito presas e que não são fluídas, no geral. Ao contrário do que acontece com algumas das figuras mais recentes que temos recebido e que as articulações funcionam bastante bem, bastante fluídas e sem grande problema, infelizmente não acontece o mesmo com esta figura e eu não sei porquê. A Bandai por vezes dá passos atrás, lança figuras que fazem uma série de coisas muito bem feitas a nível de articulação, de amplitude dos movimentos, tudo isso, e de repente lançam uma figura que por algum motivo acaba por ser mais capada ou por ter mais defeitos do que as figuras mais anteriores. E eu não percebo porque é que isso acontece, talvez falhas no controle de qualidade, na minha opinião não faz sentido. As coisas têm que sempre que evoluir para melhor e não é de repente lançarem uma figura que faz o mesmo que as outras faziam de maneira pior. Mas isso é a minha opinião. Outro aspecto que eu tenho a criticar negativamente é a nível da imagem da figura, que não é muito vislumbrante. O plástico é muito uniforme, é muito brilhante e muito... Nota-se que a figura é muito falsa por causa da textura que eles... Pronto, e da própria qualidade do plástico, não sei o que é que se passa aqui, não fiquei particularmente satisfeito. O plástico é todo ele muito brilhante e dá a impressão de que a figura tem pouca qualidade. Ao contrário, por exemplo, deste Perfect Cell, apesar de ser um Premium Color Edition, nota-se que o plástico não é tão brilhante, que o verde tem textura, que há zonas que têm um certo trabalho a nível da aparência, e o mesmo não acontece com este Cell. Este Cell a gente olha e vê que isto é plástico puro, parece um kit de montar, sem ter sido devidamente trabalhado, e isso deixa-me um bocadinho infeliz, porque esperava que a Bandai pusesse um bocadinho mais de investimento na imagem desta figura. Mas pronto pessoal, isto é a minha opinião. De qualquer das maneiras, espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado por terem assistido, espero ter a oportunidade de vir a fazer o vídeo das figuras que já saíram e que eu fui acumulando aqui em casa, mas não tive a oportunidade de fazer review. Espero agora conseguir ter um bocadinho de tempo para conseguir fazer isso. Muito obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!